A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 14 de outubro de 2021, estamos avançando, vamos continuar a leitura em Jeremias, depois vamos lá para 2 Tessalonicenses e estamos avançando, hein? Que bom ter você aqui mais uma vez. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que agora fale ao nosso coração, que abençoe a nossa vida através dessa leitura. Você que vai ouvir apenas, que o Senhor fale ao seu coração. Você que vai ler junto comigo, que a leitura seja uma bênção. Amém? Bom, hoje é Jeremias capítulo 23, versículo 21 até Jeremias 25, 38. Depois nós vamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até 2, 17. Depois vamos fechar em Salmos 84, 1 até 84, 12. Salmo de número 84, versículos de 1 a 12. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Que o Espírito Santo agora, então, nos abençoe nesta leitura, em nome de Jesus. Vamos lá. Jeremias 23, 21 diz assim: Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvesse estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras, elevado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas procurem meus verdadeiros mensageiros, proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor. Não é como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas, cheios de lábia, que dizem, esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes lhe perguntar, que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda, vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser, tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros, qual é a resposta do Senhor? O que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas se responderem, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem, eu me esquecerei completamente de vocês.
Sim, os expulsarei de minha presença junto com esta cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Misericórdia. Capítulo 24, versículo 1. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Então olha só, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Respondi: figos, alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. E os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Capítulo 25, versículo 1. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram, nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor,
rei da Babilônia. Olha só, Deus está usando aquele rei, né, aquele reino para fazer com Israel aquilo que ele disse que iria fazer, e Judá, né? Eu os trarei contra essa terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. A Babilônia vai destruir a Assíria, né? O que destruiu o reino do norte de Israel. E a Babilônia também vai destruir, né, Jerusalém e Judá. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão e as luzes de casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha aqui, falando dos 70 anos também lá de Daniel. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e a outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruínas desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o ao rei da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto, aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo, e, por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora digam-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem. Caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E, se não quiserem aceitar o cálice, digam-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso não deixarei que escapem do castigo? Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora, profetize todas essas coisas e digam-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra sua terra, gritará como aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará
os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam, a calamidade virá sobre uma nação. Vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder. Não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor, como um leão forte à procura de alimento. Ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa de sua espada, espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Meu Deus! Vamos agora ao Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 17. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, hein? E do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles. Mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá, até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no trono de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo? Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar, pois sua perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na maldade. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros e receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Versículo 14. Ele os chamou para a salvação, quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas,
permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente ou por carta. Que o próprio Senhor Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça que nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela maravilhosa graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Agora vamos ao Antigo Testamento, livro do Salmo, Salmo de número 84, versículo 1, que diz assim: Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto de teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Versículo 5. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, Senhor. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de Deus a viver na morada dos perversos, pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Aleluia. Vamos finalizar com Provérbios 25:15. Provérbios 25:15 diz assim: a paciência pode convencer o príncipe, e as palavras suaves podem quebrar ossos. Amigos queridos, irmãos, irmãs, esta é a palavra do Senhor para esse dia. Que ela possa ter falado ao seu coração de uma maneira especial e que você tenha sido enriquecido nesta oportunidade por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, deixe seu like, seu joinha e compartilhe com alguém esta leitura para que essa pessoa também seja abençoada. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Até mais.